Com o GP do Bahrein de Fórmula 1 ficou muito claro que o grande segredo da Mercedes já foi revelado. Na verdade, a equipe não está tão bem quanto todo mundo pensava. E ela sim, está tendo dificuldades seríssimas nesse ano de 2022 e que podem gerar grandes perdas não apenas no GP da Arábia Saudita, que é o do próximo fim de semana, como durante toda a temporada de 2022. Claro que eu vou falar tudo sobre isso, as análises que eu fiz e as conclusões que eu tirei desse GP do Bahrein, mas fica ligado porque chegou a hora do piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta. E até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado. Mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquila. Todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP do Bahrein revelou muitas coisas, principalmente sobre a equipe Mercedes, que é uma das equipes mais adoradas do grid da Fórmula 1 em todo o mundo. Me parece que ela não tá mais aquelas coisas. Dá a impressão sim que a equipe não é mais uma equipe vencedora e talvez esteja distante de voltar a brigar por isso nesse ano de 2022, principalmente por conta de situações que aconteceram durante todo o fim de semana do Bahrein e deixaram claro qual é a verdadeira posição da equipe Mercedes. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E também, se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, não esquece, porque é tudo de graça. Mas vamos voltar a falar sobre a Mercedes. Por que ela pode ter tantas dificuldades tanto no GP da Arábia Saudita quanto no restante do ano de 2022? Na verdade, Toto Wolff, que é o chefe de equipe da Mercedes, já disse que é bem provável que o carro tenha assim muita capacidade e só precisa distrair isso tudo do W13, extrair essa capacidade, desenvolvê-lo no decorrer desse ano para que assim eles possam disputar por vitórias em 2022. Isso quem disse foi o chefe de equipe da Mercedes. Significa basicamente que é bem provável que no decorrer desse ano o carro melhore muito e assim comece a vencer algumas corridas. Entretanto, tem alguns problemas por aí. Um grande problema foi que a Mercedes talvez tenha demorado um pouco demais para começar a mostrar esse carro nas pistas, a evoluí-lo. Ela teve essa oportunidade de levá-lo lá no GP, lá na pré-temporada em Barcelona, mas resolveu não levar o W13 verdadeiro com os novos sidepods. Já para o GP ali, para a pista do Bahrein, ela levou os novos sidepods e ficou claro que talvez seria necessário que ela tivesse maiores experiências com essa nova parte do carro, que com toda certeza foi uma das partes que mais gerou problemas para o W13 de uma forma geral nesse fim de semana, principalmente por conta daquele novo efeito aerodinâmico de porpoising e que aparentemente a Mercedes resolveu, mas não resolveu talvez da melhor forma possível. Na verdade, nos treinos livres, tanto o treino livre 1 quanto o 2 e o 3, a gente percebia principalmente o carro de Lewis Hamilton quicar muito no final das retas. O de George Russell não quicava tanto, mas ainda assim não era um carro para liderar o grid da Fórmula 1.
E isso para mim, pelo menos, ficou extremamente óbvio. Ou seja, me parecia que o carro de Lewis Hamilton era o carro para testar as partes ali que teriam maior desempenho. Já o de George Russell era um carro para acertar e entender como sanar os problemas de porpoising. Não é à toa que eles testaram isso tudo durante toda a sexta-feira e o início do sábado, nos treinos livres. Mas na qualificação me pareceu que o carro de Lewis Hamilton recebeu exatamente as mesmas atualizações do carro de George Russell e já não quicava tanto no final das retas, apesar de que me parecia um carro um pouco mais complicado de guiar durante as curvas. É óbvio para todo mundo que porpoising é um problema gigantesco que diminui a aderência tanto nas frenagens quanto também acaba degradando o assoalho e perdendo em velocidades finais. Mas ainda assim, muitas vezes, as formas como as equipes têm de lidar com isso não são tão interessantes. E uma delas é, por exemplo, subir a altura do carro, o que faz com que eles percam em partes sinuosas do circuito. É claro que a gente não sabe se é justamente essa estratégia que a Mercedes utilizou, mas é uma possibilidade. E me parece que eles simplesmente entenderam ali algum tipo de solução provisória que eles devem estar aplicando aí coisas mais fixas para o decorrer desse ano de 2022 da Fórmula 1, mas até agora me parece que eles continuam com certa dificuldade com relação a esse fenômeno aerodinâmico. E por falar em aerodinâmica, nessa parte ali de aderência do carro, me parece exatamente que a Mercedes perde um pouco para outras equipes da Fórmula 1 também, não apenas nessa parte ali de retas, onde acontece o porpoising, mas também nessa parte de curvas. Já que a gente pôde perceber até mesmo na hora da largada, acabou que alguns pilotos tiveram a oportunidade de ultrapassar ali Lewis Hamilton, por exemplo, nas primeiras ali 10, 15 voltas. Um desses casos é justamente o caso de Sérgio Pérez, que o ultrapassou com certa facilidade dentro da pista. Me parece que a Mercedes tem tido sim algum tipo de dificuldade nessa parte aerodinâmica, ou seja, não perde apenas com um porpoising, mas também com essas características de aerodinâmica de uma forma geral. E provavelmente essa perda de aerodinâmica, perda de aderência e desequilíbrio do W13 acaba gerando um outro... E provavelmente essa perda de aderência, perda de equilíbrio e também de pressão aerodinâmica do W13 gera um outro problema que é extremamente sério, que é do desgaste exacerbado dos 4 pneus ali no carro de Fórmula 1. Lewis Hamilton teve problemas sérios, principalmente na sua primeira parte ali da corrida. Ele acabou sendo o primeiro piloto a fazer um pit stop no ano de 2022. E justamente por conta de um desgaste acima da média no seu W13. E claro, a gente pôde perceber isso no decorrer de toda a corrida, principalmente com Lewis Hamilton, que acabou a corrida fazendo 3 pit stops. No total, ele chegou a utilizar 4 jogos de pneus no GP do Bahrein, o que é muito exagerado e que acaba transparecendo justamente esse desequilíbrio do W13, tanto aerodinamicamente, quanto também nessa questão de porpoising e em outras questões do chassi do carro também. E ficou claro que George Russell tinha um controle um pouco melhor nessa questão de desgaste de pneus, mas ainda assim não foi suficiente. Não é à toa que ele também fez os 3 pitstops e acabou a corrida atrás de Lewis Hamilton, na 4ª colocação. E que, como todo mundo já sabe, tanto essa 3ª colocação de Hamilton quanto a 4ª colocação de George Russell acabaram muito mais caindo no colo dos dois pilotos do que realmente sendo de certa forma merecida pelos dois, já que tanto Sérgio Pérez quanto Max Verstappen tiveram que sair da corrida por problemas em seus motores. Ou seja, me parece que os dois pilotos tiveram dificuldades apesar de George Russell ter tido um certo controle um pouco maior sobre o desgaste dos seus pneus do W13. Mas não para por aí. Na verdade, me parece que a questão mais importante não está tão ligada assim nem à aerodinâmica, nem ao chassi e muito menos a questão do porpoising ou então a questão ali do desgaste de pneus. Me parece que o principal está dentro do carro da Mercedes e é o que faz o maior barulho do W13, o seu motor. A gente tem percebido que a Mercedes tem perdido e muito nas retas do Bahrein.
Na verdade, segundo estatísticas, o W13 chega a perder até 10 km por hora com relação às outras equipes da Fórmula 1. E a gente sabe, na Fórmula 1 isso é uma eternidade. E mesmo em situações onde Hamilton, por exemplo, tinha a oportunidade de utilizar o seu DRS, ainda assim era muito difícil concretizar ultrapassagens, tanto sobre carros utilizando motores Red Bull, quanto sobre carros utilizando motores da Ferrari, mostrando que mesmo com o DRS, ainda assim a Mercedes tem perdido muito em desempenho sobre os outros motores da Fórmula 1. E essa é uma das questões mais importantes para falar justamente sobre o restante do ano. A gente percebe que as equipes que utilizam motores da Mercedes estão na parte final do grid. Na verdade, a parte final ali, o fim, a rabeira do pelotão, é toda composta por Mercedes, se nós formos excluir, obviamente, os carros de Pierre Gasly, Sérgio Pérez e Max Verstappen, que acabaram saindo da corrida. Mas ainda assim dá para ver que os motores da Mercedes não foram tão bem desenvolvidos quanto nos outros anos da Fórmula 1, em comparação com as suas concorrentes, o que é sim um gigante problema para esse ano de 2022. Ainda mais considerando que agora, com o novo congelamento de motores, as equipes terão mais dificuldade em atualizá-los nesse ano de 2022, o que pode sim acarretar num grande problema para todo o ano de uma forma geral, já que a Mercedes teria que utilizar praticamente esse mesmo motor até o final desse ano. E só para lembrar vocês, o Bahrein é uma pista de altíssima velocidade, outra pista de grande velocidade é o GP de Spa-Francorchamps, outra o GP de Monza e mais uma o GP de Baku. E ainda tem outra, que é na semana que vem, o GP de Arábia Saudita de Fórmula 1, que hoje em dia é o GP com maior velocidade média da Fórmula 1 atual. E que a Mercedes, se continuar dessa forma, vai sofrer e muito nesse GP. Inclusive eu tomei a liberdade de colocar aqui na tela da minha televisão esse circuito da Arábia Saudita de Fórmula 1. É exatamente esse o desenho do circuito. A gente pode perceber, inclusive, que é um circuito extremamente longilíneo, ou seja, ele é esticadinho assim para as pontas. E como a gente pode ver, ele é praticamente composto por curvas de altíssima velocidade, que muitas vezes os pilotos nem mesmo tiram o pé do acelerador, e também grandes retas. Olha só esse primeiro setor, uma grande reta seguido por praticamente uma chicane aqui, não é bem uma chicane, mas realmente uma curva que é acentuada, onde a Mercedes não perderia tanta velocidade. É depois uma pequena reta, outra curva de alta velocidade, mais algumas curvas de alta, mais uma pequena reta. A gente pode ver mais curvas de alta e aqui praticamente uma reta em S, né? Uma reta gigantesca até a curva 22. 23 e 24, provavelmente a Mercedes também deve ter algum tipo de facilidade. E depois 25, 26, a gente percebe mais aparentemente, uma reta curva, como diria Galvão Bueno. E depois a curva 27, que é uma curva acentuada e que talvez a Mercedes também não tenha tanta dificuldade nessa curva especificamente. Mas como a gente pode perceber, é bem provável que ela tenha sim grandes dificuldades nesse GP da Arábia Saudita, inclusive em equipes que talvez fossem de meio de pelotão no GP do Bahrein. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que a Mercedes também deve sofrer muito nesse ano de 2022, deve ter alguns problemas sérios? Ou você acredita que talvez ela consiga superar isso tudo, trazer algumas atualizações nos motores e talvez atualizações nos carros que façam com que ela dê um pulo à frente ali do pelotão? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que no decorrer do vídeo eu consegui falar realmente qual é a minha opinião de uma forma geral, mas eu acredito que a Mercedes deve conseguir evoluir bem o seu W13, principalmente nas partes aerodinâmicas e partes de chassis, e deve solucionar diversos problemas, eliminar o porpoise e outras diversas coisas, inclusive questões de aderência. Mas quando eu falo sobre motor, eu não sou tão otimista assim. Eu acredito que a Mercedes deve ter alguns problemas durante todo esse ano com relação à sua unidade de potência, e isso deve fazer muita falta e não deve permitir com que ela dispute o campeonato mundial nem de pilotos, nem de construtores. Talvez eu esteja enganado, mas é isso que eu tenho esperado e eu acredito que deve acontecer no decorrer desse ano.
Mas enfim, se você gostou da análise desse vídeo, não esquece de deixar o joinha e se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!